Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos começando com a aula 1 do nosso programa de manutenção para que vocês possam aprimorar o seu programa de manutenção atual e quem não tem um programa de manutenção, começar com um programa de manutenção. E nessa aula 1, nós vamos falar sobre a introdução desse documento importantíssimo que a Organização Mundial da Saúde disponibilizou para nós. E já nesse momento, eu queria agradecer à Organização Mundial da Saúde pelo esforço que ela tem feito mundialmente para fortalecer as estruturas de manutenção dos hospitais, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, você está na Escola de Engenharia Clínica e hoje vamos para a primeira aula, a primeira de 12 aulas que a gente vai apresentar para vocês nesse ano de 2025. A agenda de hoje vai envolver o contexto dessa apresentação, o contexto desse documento. Vamos também explorar o prefácio do documento, as definições mais relevantes, e o sumário executivo. E, além disso, nós vamos falar sobre a introdução específica que o documento traz e também a proposta do equipamento. Aliás, a proposta do documento. Então, bora lá. Toda aula, pessoal, tem um objetivo geral, que é um resultado que a gente espera que o aluno ou participante alcance em longo prazo. E também a definição dos objetivos específicos, que é o objetivo que a gente espera que o aluno alcance no final da aula. Então, como objetivo geral, aprender e aprimorar o programa de manutenção, aprender e desenvolver boas práticas de planejamento e gerenciamento de tecnologias em saúde. Especificamente, a gente vai tratar da apresentação do projeto, conhecer 2 resoluções da Assembleia Mundial da Saúde, que a gente precisa, vamos dizer assim, de participar do que está acontecendo no mundo. A gente começa cuidando de um hospital, a gente começa cuidando de um equipamento ou 2 dentro do hospital e passa a enxergar o hospital como um todo. E na carreira você passa a cuidar de vários hospitais, entender ajudar uma cidade, ajudar um estado e ajudar um país. Então é importante que a gente tenha ampliado a nossa visão global sobre esse tema importante que é a manutenção. Então, nesse contexto, nós vamos apresentar 2 resoluções importantes da Assembleia Mundial da Saúde, como essas resoluções podem ajudar você a se posicionar melhor dentro do seu hospital, junto da sua diretoria, da sua liderança. A gente vai conhecer também um pouco dos esforços do passado. Tem alguns esforços que foram feitos antes de muitos de nós começarem a atuar nessa área. E é importante entender o que foi feito no passado para poder a gente ter uma visão mais acertada do futuro. A gente vai trabalhar com definições importantes e relevantes nessa área para ter um pensamento global homogêneo. Os problemas mundiais são muito semelhantes de um país para o outro. A gente vai conhecer uma classificação dos equipamentos médicos e ajustar o vocabulário. É importante ter um vocabulário adequado para a comunicação, não somente interna dentro do hospital, com os vários departamentos, mas também com a equipe própria da engenharia. Então, primeiro ponto, o contexto dessa questão. Isso tudo nasce na Assembleia Mundial da Saúde. Todo ano tem uma Assembleia Mundial da Saúde e nessas assembleias são apresentadas resoluções. E uma das resoluções que foi apresentada e aprovada na Assembleia em maio de 2007 foi a resolução que trata chamada de Health Technologies, ou seja, as tecnologias em saúde. Muitas pessoas associam o termo tecnologia a um hardware, a um equipamento, a uma coisa que a gente pode pegar com as mãos. Mas a gente vai ver que tecnologia vai muito além disso. Então, nessa resolução, ela mostra ali o que é preciso para a gente melhorar o nosso processo de gestão de tecnologias em saúde e, entre outras coisas, a coleta de dados é muito importante em nível mundial, para a gente entender o panorama global, não somente das tecnologias em saúde, mas também da manutenção. Também é importante, ela reforça a importância de criar estratégias nacionais para fazer gestão de tecnologias em saúde. Nesse ponto, a gente aqui do Brasil está mandando bem, pelo menos na área de engenharia clínica, que se desenvolveu bastante nos últimos anos,
mas ela reforça a importância de ter essas estratégias nacionais, né, de criar diretrizes nacionais e práticas regulatórias. Hoje aqui no Brasil a gente tem muitas RDCs, né, vocês conhecem as 50, para equipamentos médicos, equipamentos de infraestrutura, equipamentos de apoio, a gente tem a RDC 509 e todas essas resoluções que disciplinam o nosso mercado de trabalho. E também ela estimula, né, a criação de instituições regionais e nacionais enfocadas na gestão de tecnologias. Hoje a gente tem pouco disso no Brasil, a gente tem mais associações de associações profissionais, né, conselhos de classe, mas não existe aqui no Brasil instituições regionais que façam esse tipo de, vamos dizer, que promovam o desenvolvimento da gestão das tecnologias em saúde. Isso está muito mais ligado às universidades, como por exemplo o Centro de Engenharia Biomédica, as escolas federais que estão promovendo hoje os cursos de formação de engenharia biomédica, cursos de tecnologia em saúde, cursos técnicos também, mas carece desse tipo de organização e de uma união, né? União de prestadores de serviço, união com o pessoal da indústria, associações de pacientes, organizações profissionais, científicas e técnicas, tudo isso é que vai permitir que a gente tenha uma gestão tecnológica produtiva e que gera o que interessa, que é o resultado em saúde. E, finalmente, né, ela aponta para a necessidade de entender a inter-relação entre os equipamentos médicos e a infraestrutura. E eu aqui trago um exemplo para vocês a questão do oxigênio medicinal. Em maio de 2023 foi aprovada uma assembleia, na mesma Assembleia Mundial da Saúde, foi no ano passado, uma resolução chamada Increasing Access to Medical Oxygen, ou seja, aumentando o acesso ao oxigênio medicinal, e a gente viveu isso na pandemia. A gente enfrentou riscos de escassez, a gente enfrentou falta de equipamento, falta de tudo, né? E quando eu tinha o equipamento, eu não tinha pessoal, né? Pessoas treinadas nos equipamentos. Muitas UTIs foram criadas e não tinha profissional para operar essas UTIs. Então, é importante aproveitar esse gancho, né, e fazer a inter-relação do equipamento médico com a infraestrutura. E aqui eu queria reforçar que o equipamento médico, ou seja, o maior equipamento médico que vocês vão ver na vida se chama hospital, né? E aprender a enxergar o hospital como um equipamento médico, uma unidade básica de saúde como equipamento médico, uma UPA como equipamento médico, porque é uma estrutura organizacional preparada para produzir resultado em saúde, seja em termos de diagnóstico, seja em termos de tratamento ou assistência. E então vamos para o contexto, né? Continuando no contexto, esse material, né, ou essa discussão aí da Assembleia Mundial da Saúde acabou gerando uma série de documentos, mas assim, o objetivo principal que a gente tem que ter em mente é que um bom programa de manutenção ele garante o acesso das pessoas aos sistemas de saúde, né? Ele também ajuda a garantir a qualidade e o uso dos equipamentos. É muito importante a gente ter em mente que o usuário tem um papel importante na garantia de qualidade no uso dos equipamentos. Não adianta eu ter um equipamento como, por exemplo, um monitor desse que está no fundo aqui do nosso cenário, né? Ter um monitor totalmente preparado se não há um esforço em trabalhar em conjunto com o usuário, né? E, de maneira geral, garantir a qualidade das tecnologias médicas. Alguns países chamam de tecnologias sanitárias ou tecnologias em saúde. Nesse contexto, é importante, né, que essa resolução, né, ela desafia a comunidade internacional a estabelecer uma estrutura para desenvolver o desenvolvimento de programas nacionais para a gestão de tecnologias essenciais para garantir os cuidados à saúde. Um exemplo típico disso aqui, que a gente viveu aí durante a pandemia também, foi a escassez de oxímetros de pulso, né? Sem oxímetro de pulso, você não consegue verificar, quer dizer, não é o padrão ouro para diagnóstico de hipoxemia ou hipóxia, mas sem um equipamento como esse, você não consegue determinar o momento de iniciar a administração de oxigênio
e o momento de parar a administração de oxigênio. Então é importante, recomendo, né, que vocês invistam tempo nessa resolução, entendam as diretrizes ali para a gente melhorar o processo de gestão das tecnologias em saúde, não somente no hospital, mas em nível internacional, ou em nível de país, ou em nível global também. Então, partindo dessa resolução, Health Technologies, a OMS criou um conjunto de instrumentos para ajudar, né, guias, diretrizes, para ajudar a aumentar o acesso aos dispositivos médicos assistenciais. Essa bibliografia não está, vamos dizer assim, totalmente pronta, toda ela, né? Mas o que nós estamos tratando nesse curso é sobre a manutenção dos equipamentos médicos assistenciais, o programa de manutenção de equipamentos médicos assistenciais. Lembrando que um departamento de engenharia clínica, ele não tem somente o programa de manutenção, são vários programas. Nesse sentido, eu queria mostrar esse livro aqui. Esse é um dos livros, né, que eu gosto muito, que é o Hospital Engineering Handbook, que foi escrito pelo James O'Weir, né, que foi meu professor, tive a sorte de ser professor dele. Ele tem esses dois livros, o Hospital Engineering Handbook e o Clinical Engineering Handbook. E o que a gente aprendeu lá fora foi tratar essas questões, vamos dizer assim, com base em programas. Então eu tenho o programa de manutenção, eu tenho o programa de gestão de pessoas, o programa de segurança, o de qualidade, o programa de treinamento, o programa de incorporação de tecnologias, eu tenho o programa de conformidade com leis e normas, e esse contexto dessas 12 aulas nós vamos tratar do programa de manutenção. Tá? Então isso que a gente vai apresentar não é o todo, mas é uma parte importante porque é isso que garante o acesso das pessoas às tecnologias sanitárias. Então, esse é o conjunto de documentos, são praticamente 19 documentos que a OMS está produzindo, não estão todos produzidos, né? Mas eu poderia dizer aqui para vocês, esse aqui, importante do RH, importante ler porque a gente vai poder conseguir fazer uma comparação do que está acontecendo com o seu hospital, com o nosso país e com outros países, né? Mas o documento que a gente vai tratar é esse documento aqui, que é o programa de manutenção, Medical Equipment Maintenance Program Overview, ou a visão geral, né, sobre o programa de manutenção. Então, o conteúdo que a gente separou vai envolver o prefácio, né, do livro, basicamente é uma interpretação do prefácio do livro, as definições, os acrônimos, né? A gente usa muito acrônimo, ou seja, muitas abreviações. Quando você fala internacionalmente, há muitas abreviações que é importante que vocês conheçam, né? O sumário executivo, vamos apresentar também o sumário executivo, e vamos tratar do capítulo 1, que é a introdução à manutenção de equipamentos médicos, o capítulo 2, objetivos e definições, o capítulo 3, o planejamento do programa de manutenção, o capítulo 4, recursos financeiros e humanos, o capítulo 5, a gestão, o capítulo 6, a implementação de programas e procedimentos, o capítulo 7, as conclusões. Seguindo para o prefácio, tá? Então, importante entender que a falta de manutenção limita resultado em saúde. Acredito que qualquer um de vocês aí na posição ou de gestor, ou de engenheiro, ou de paciente, ou de acompanhante, já viveu na pele um cancelamento de um exame, ou você visita uma unidade de saúde, não tem o raio-x, não tem o eletrocardiógrafo, não tem um aparelho ou outro. Então, isso é o mais importante, entender que a manutenção limita os resultados em saúde. Sobre esse curso, a gente gostaria que vocês... ele não é um curso só para engenheiro, ou só para técnico, para tecnólogo. Ele serve para todo mundo, porque é importante entender as necessidades de manutenção. Muitos gestores, dirigentes, cobram muito da gente da manutenção, mas não entende o que tem por trás disso e os recursos que a gente precisa para garantir que a manutenção opere de maneira plena e com a capacidade de resolução, né? Outro ponto importante é entender por que a manutenção dos equipamentos é essencial. Principalmente porque sem esses equipamentos eu não consigo fazer diagnóstico ou vou fazer um diagnóstico errado, tá certo?
eu não consigo fazer procedimentos de terapia e muitas vezes, dependendo da tecnologia, não consigo fazer um trabalho de assistencial. Às vezes uma simples cadeira de rodas que está com um pneu furado, por exemplo, impõe, né, no paciente e nos profissionais da saúde uma sobrecarga de trabalho desnecessária. Outro ponto importante é entender que esse é um problema mundial, não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. É claro que tem países que estão numa condição mais avançada, mas a gente tem muitos países que não estão tão preparados assim, e por isso é importante entender, né, e botar uma fé nisso, né, que falta gente com conhecimento especializado. Essa expertise que a gente gosta, engenharia clínica, falta. O mundo todo. Eu já viajei para vários países do mundo, principalmente países de low and middle income countries, ou seja, países de média e baixa renda, e a situação é idêntica. Ou seja, se você é um bom profissional aqui no Brasil, você pode ajudar em qualquer país, eliminando as barreiras das línguas, né? Você pode atuar e ajudar, ou seja, é uma profissão que tem um nível global, né, de necessidades e precisa desse expertise, e isso está declarado nessa resolução. Então, desde o gerenciamento de inventário de equipamentos médicos, da manutenção propriamente dita, do uso dos softwares de manutenção, tudo isso é importante a gente conhecer, né, e deixar claro para a administração do hospital, para que você possa organizar o seu programa de manutenção. E, finalmente, né, é necessário que a gente conheça definições relevantes para a gente, vamos dizer, ficar na mesma página, né? Inclusive para a gente fazer informação comparativa do meu hospital com outro hospital ou do meu país com outro país. Então, nós vamos reforçar essa questão das definições importantes. Aqui eu quero mostrar para vocês 3 livros do passado, 3 esforços, né, que a gente fez no passado que é preciso de entender. Esse livro com a capa aqui em azul porque assim, a gente tem as autoridades regulatórias, todo país tem as autoridades regulatórias, ou seja, aqui no Brasil é a Anvisa. E esse livro de 1986 foi o primeiro encontro das autoridades regulatórias do mundo inteiro. E aqui, nesse documento, você encontra vamos dizer assim, a situação de cada país. Isso era 1986, esse livro eu ganhei ele em 1991, a cópia rígida, mas hoje ele está na internet, é só vocês mandarem um e-mail para a gente, se tiverem dificuldade para achar, a gente manda para vocês. Esse segundo livro aqui, ele era um livro de distribuição limitada, hoje ele tá público, né? Também você consegue essa cópia digitalizada, mas foi uma reunião que foi realizada no Chipre para discutir essa questão, esse problema, né, que é a manutenção e a gestão de tecnologias médicas. Tem muita informação importante, tem processo de trabalho, tem instruções de trabalho, tem formas de estruturar o serviço de engenharia. Então, a gente não precisa de inventar a roda. Tem muita coisa já resolvida no passado que a gente pode aproveitar. E esse último documento aqui da direita foi o documento onde eu conheci, foi uma reunião que aconteceu em Campinas, em 1989, e foi onde eu ouvi pela primeira vez as palavras Clinical Engineering, e foi quando eu decidi, já tinha 2 anos de experiência, decidi focar nessa área, valorizar essa área, entender melhor essa área e fazer uma carreira profissional nela, que é o que eu desejo para todos vocês. E é fantástico esse documento, tem um conteúdo muito rico. Às vezes a gente fica com dificuldade para descrever as atividades, de separar os técnicos nível 1, 2, 3, supervisor, engenheiro 1, 2, 3, homem-hora requerido. Tem um monte de informação aqui que é super recomendável, então manda um e-mail para a gente, que a gente manda esses documentos todos para vocês. Estão em inglês, mas como estão digitalizados, hoje é muito fácil a gente converter documentos de uma língua para outra, e vocês devem aproveitar essas facilidades para ficarem aí mais fortes. Indo aqui para o prefácio, né?
ponto final, né? Equipamentos são cruciais para a prevenção, para o diagnóstico e tratamento de doenças. Há esforços globais para desenvolver esse tema, né? Como eu disse, eu tenho viajado por aí, a gente vê esses departamentos de engenharia subdimensionados, e o que acontece com esse subdimensionamento? Fica um departamento focado naquilo que é urgente, né? Principalmente na corretiva. Então, muita coisa é deixada de lado porque não há tempo para acertar as coisas do entorno, as coisas importantes, e o foco exclusivo na corretiva para restabelecer o funcionamento dos equipamentos. Importante a gente entender que a gente tem um universo de equipamentos que são os equipamentos de diagnóstico, né? Não só diagnóstico laboratorial, diagnóstico por imagens e os métodos gráficos que entram aí, ECG, por exemplo, o EEG entra dentro dos métodos gráficos, né? O ECG é o eletrocardiografia, né? E o EEG é eletroencefalografia. E nesse ponto aqui eu quero recomendar para vocês esse livro. É um livro de manutenção que foi escrito exatamente para facilitar a vida do pessoal que está querendo estudar e que está em países de baixa renda ou de países de média renda, né? Então, um documento interessante, tem duas edições, você vai encontrar as duas na internet, as duas se complementam. Então, manutenção de laboratório tem esse documento aí da OMS, né? Outro ponto, entender que nós temos um parque tecnológico todo complexo dos equipamentos de terapia. Então, por exemplo, os equipamentos de cirurgia, os equipamentos da fisioterapia ou os equipamentos de terapia intensiva, seja ela paciente adulto, neonatal, paciente pediátrico. Então, existe todo um contexto, um conjunto de equipamentos que são os equipamentos de terapia. E também as tecnologias assistivas, né, que a gente chama de assistive technologies, as cadeiras de roda, bengala, muleta, né, que são coisas mais simples, ou até um extremo que cada vez mais a gente vai ver, que é a questão, por exemplo, do exoesqueleto, né? Então, parece que não tem muita tecnologia nisso, mas tem um conjunto de tecnologias que estão vindo aí e a gente precisa de se preparar para quê? Para ajudar os estabelecimentos de saúde a fazerem uma gestão adequada de todos esses recursos tecnológicos. E um outro exemplo, né, que a gente está sendo demandado, esse entendimento, né, de que existe uma complexidade tecnológica grande e que requer profissionais qualificados para cuidar dessas coisas, temas como esse aqui, por exemplo. Esse é um livro foi lançado esse ano, o Handbook, né, o Manual da Cirurgia Robótica, o Handbook of Robotic Surgery, e onde eu recebi o convite para escrever um capítulo, e eu escrevi aqui um capítulo, ou seja, eu tô comentando isso porque, pra vocês verem, né, os editores desse livro sentiram a necessidade de ter a participação do profissional de engenharia clínica, ou seja, há um entendimento do próprio usuário, porque esse livro principalmente foi feito para médicos, né, médicos cirurgiões que gostam de cirurgia robótica, mas tem aqui o capítulo, foi o papel da engenharia clínica no programa de cirurgia robótica, conceitualização, a escolha do equipamento, né, a preparação das instalações do hospital, de novo a infraestrutura, né, e assistência técnica. Então aqui tem umas 24 páginas onde eu dou uma ênfase muito grande em como selecionar esse tipo de tecnologia. A gente começou, vocês sabem que a gente começou, por exemplo, com o DaVinci, mas hoje a gente tem o Versus, a gente tem o Hugo, a gente tem o Sina, a gente tem uma série de robôs que estão vindo cada vez mais, então isso é uma realidade concreta, não é uma coisa fantasiosa, né? Ou seja, há um entendimento de que é preciso de gerir recurso tecnológico e de que é preciso profissionalizar essa área, ou seja, a gente não vai conseguir entregar a saúde sem apoio de engenharia e principalmente de manutenção. Agora aqui, voltando para a Assembleia Mundial da Saúde, né, de 2007, com a resolução Health Technologies, resumão aqui, né? Prevenir ineficiências. É importante que a gente previna ineficiências, inclusive no programa de manutenção. E aqui tem 3 definições que são muito importantes a gente entender
principalmente quando você fala com o pessoal de avaliação de tecnologias em saúde, né, eu recomendo muito esse livro aqui, da Organização Pan-Americana da Saúde. Eu ganhei esse livro em 91, mas confesso que eu só fui desenvolver interesse por ele uns 5 ou 6 anos depois, e depois que eu li esse livro mudou minha cabeça totalmente, né, sobre o que é avaliação de tecnologias em saúde. Então eu recomendo muito esse livro, você consegue ele também na internet, em PDF. E o pessoal que trabalha com esse conceito de avaliação de tecnologias em saúde, ou Healthcare Technology Assessment em inglês, tem 3 definições que são importantes conhecer. Então, a primeira delas é a eficácia tecnológica. A eficácia tecnológica nada mais é do que a medida do benefício que um recurso tecnológico traz em condição ideal de uso. Então, o que é a condição ideal de uso? É praticamente em ambiente de pesquisa, de desenvolvimento, onde você tem os melhores médicos, os melhores enfermeiros ou profissionais da saúde, o paciente correto, então ele é cuidado ali intensivamente, e ali você tem, por exemplo, uma tecnologia que tem uma eficácia de 100%, ou seja, de 100% dos pacientes que passam a utilizar ou se beneficiar daquela tecnologia são curados ou obtêm o benefício. Quando essa tecnologia vai para uma condição real de uso, né, a gente não fala em eficácia, a gente fala em efetividade tecnológica. Então, um exemplo de medicamento, né? O médico prescreveu o medicamento de 6 em 6 horas, então o paciente esquece de tomar o medicamento, toma de 8 em 8, o medicamento era para ser prescrito por um peso de paciente, o médico prescreveu por um peso errado, enfim, existem vários fatores que diminuem a eficácia de um recurso tecnológico, e aí a gente trata de efetividade. Agora, quando eu tenho 2 tecnologias que são igualmente eficazes, igualmente efetivas, a mais eficiente é a mais barata, vamos dizer assim, e nós temos um caso exemplo aí que o Brasil adotou essa questão, né, da quebra de patentes, que são os genéricos. Ou seja, a promessa do genérico é a mesma promessa do medicamento original. Então, eficácia, condição ideal de uso, efetividade, condição real de uso, e eficiência envolve custo, dinheiro, finanças, ok? Outro ponto importante, né, é fazer com que o sistema funcione, aqui está, eficientemente, por isso que as definições são importantes. Ou seja, o departamento de engenharia, o programa de manutenção, ele tem que ser custo competitivo, porque se ele não for custo competitivo, né, ele vai ser, vamos dizer assim, mal sucedido, ele vai ser obsolescido e vai ser substituído. Então, um exemplo aqui, por exemplo, é água na rede de ar medicinal. Por exemplo, quando você comprime o ar, você comprime também o vapor d'água que está no ar. Então, se você não faz o tratamento adequado desse ar medicinal, ele vai levar umidade para dentro da rede, essa umidade vai condensar, essa água vai entrar dentro do equipamento médico, do ventilador pulmonar, por exemplo, o aparelho de anestesia, e vai danificar o equipamento. Então você perde eficiência, o hospital, né, perde eficiência em termos de recurso, ou seja público ou privado, todos eles precisam de recurso, e esse recurso tem que gerar o quê? Resultado em saúde, que é o que importa. O dinheiro para o privado é importante também, mas o mais importante é o resultado em saúde. E o ideal é que você tenha os dois, né? O ganho com os dois, um bom uso eficiente do dinheiro e resultados em saúde, né? Um outro ponto também é evitar desperdício. De novo, estou voltando aqui para os gases medicinais, porque essa resolução que foi feita em 2023 está lá. Claramente, precisamos de engenharia. Nós não vamos conseguir levar gases medicinais a quem precisa sem engenharia. Então é uma dica para vocês investirem nos conhecimentos de gases medicinais, porque é uma demanda que vai ser crescente cada vez mais. Tudo que foi feito durante a pandemia foi gasto aproximadamente $1 bilhão para fechar os gaps, as janelas ali durante a pandemia, e se a gente não fizer nada, todo esse dinheiro vai ser perdido. Então, até 2030 tem um grupo aí forte, né, a Global Oxygen Alliance, que vai trabalhar nessa questão de continuar vamos dizer, a impulsionar as soluções para
os gases medicinais, promoviam o consumo racional e aí entra as fugas, né, as perdas, os desperdícios por perdas. E o que a gente percebe hoje é que em gases medicinais está tudo solto, está tudo por fazer, ninguém está fazendo nada. Se alguém tiver um programa de manutenção voltado para gases medicinais como infraestrutura e equipamentos médicos como o ventilador pulmonar, como esse que vocês estão vendo aí, faço questão, chama a gente que a gente vai aí fazer um vídeo e mostrar como que é esse programa. Mas eu, francamente, não espero encontrar esse tipo de programa estabelecido, desenvolvido aqui no Brasil. Talvez em 1 ano ou 2 a gente comece a ter esse tipo de programas, né, de hospitais trabalhando nesse sentido. Um outro ponto importante que a resolução aponta, né, é a questão de você garantir a segurança. E aí a gente tem a segurança do paciente, a gente sabe que, por exemplo, bisturi elétrico queima o paciente, põe fogo no paciente, desfibrilador queima o paciente, o raio-x dá overdose no paciente. Tem uma série de problemas relacionados com manutenção que afetam diretamente o paciente, mas também pode afetar o visitante. O hospital tem vários visitantes, né? O acompanhante do paciente, as empresas que vão demonstrar serviços lá ou demonstrar equipamentos. Então, cuidar do visitante é muito importante. Igualmente importante ou tão importante quanto cuidar do paciente e do visitante é cuidar do trabalhador. A gente tem várias fontes de risco dentro dos hospitais, vários mecanismos de ação e a gente precisa de entender essas fontes de risco, esses mecanismos de ação para poder desenhar todas as medidas de controle para eliminar, controlar esse tipo ou minimizar esse tipo de risco, né? Também há a questão da segurança do hospital, aí eu me refiro ao patrimônio do hospital. Um hospital que pega fogo, né, além de você perder todo o patrimônio, você não consegue produzir nem mais recursos, né? Um equipamento que quebra por mau uso ou por abuso também compromete o resultado em saúde. E um outro ponto que as pessoas acabam não colocando na equação é o entorno onde o hospital está inserido. Você imagina, por exemplo, tem alguns vídeos aí na internet, a gente recebeu também contato de seguidores do nosso canal, dizendo que uma explosão de cilindro, o cilindro andou 900 metros de distância, né? Então, você pegar um vazamento de um tanque criogênico, o disco de ruptura de um tanque criogênico que abre, o que acontece no entorno? É um incêndio no hospital, o que acontece no entorno? Então, tudo isso, essa resolução, ela põe luz nesse tipo de problema e dá um apoio para a gente organizar o nosso serviço para otimizar esse tipo de uso de recursos. E aí são algumas etapas aqui, né, que é o planejamento, basicamente, o gerenciamento e a implementação, né, que passa por priorizar. Muitas vezes a gente não consegue tomar conta de todo o parque tecnológico, a gente tem que ter critérios para priorização dessa atenção, né? Dessa atenção, desse programa de manutenção para atender as necessidades dos equipamentos. E também a resolução fomenta, né, e informa, né, que a gente tem que empregar os recursos corretamente. Seguindo adiante, também há a importância, né, de atuar na redução de custos, né? As equipes, tem muitos hospitais que trabalham baseados, vamos dizer assim, na terceirização. E tem hospitais que trabalham baseados na equipe própria. Eu sou um forte defensor da equipe própria. Eu acredito que os hospitais que têm equipe própria, eles podem escolher com mais pertinência o que terceirizar, o que não terceirizar. Eles conseguem gerenciar o terceiro, porque quando você simplesmente terceiriza sem uma gerência sobre essa terceirização, com certeza você gasta mais. Você está perdendo oportunidades de reduzir custos, por exemplo, evitar reparo emergencial, que é o que acontece com a maioria desses hospitais que são subdimensionados. Todo mundo trabalha na emergência, né? Acaba gerando reparos custosos, né? Você não fez plano, não fez previsão orçamentária, não fez planejamento, ou às vezes o reparo fica caro demais, ou às vezes demora muito tempo, né, para chegar uma peça de fora. Então,
é muito importante a gente fortalecer a manutenção do operador, mostrar para o operador que ele tem responsabilidades com relação ao equipamento. É igual o carro. O carro, o operador tem que ver nível de óleo, nível de água, tem que ver pressão dos pneus, nível de água no limpador de para-brisa, por exemplo, as informações dos painéis do equipamento. Isso é o básico. Se o operador não faz isso, não adianta reclamar do seu mecânico ou da concessionária. Então, é importante também que a gente aprenda, nesse sentido, a planejar a manutenção preventiva, e nós vamos tratar disso porque isso ajuda a estender a vida útil do equipamento. Por exemplo, eu sempre estimulo, o que eu percebo é que o hospital, ele não tem muita capacidade de ir ao mercado e buscar soluções de engenharia. Ele é muito bom em comprar medicamento, em comprar aqueles insumos da prática diária do hospital. Luvas, medicamentos, dispositivos, né? Que já está ali no almoxerifado, já tem a descrição dele, então é aquela compra rotineira. Mas quando entra na parte de engenharia, ele tem pouca capacidade de fazer isso. E a gente percebe isso nos grupos de discussão. Você vê que as pessoas colocam no grupo de discussão, assim, você tem essa peça aqui? Ao invés de falar, olha, eu preciso dessa peça, desse fabricante, com esse código de produto. Isso facilita tudo você ir no mercado buscar soluções, né? Isso tudo ajuda a estender a vida útil dos equipamentos. Outro ponto importante é a capacitação técnica da equipe. Uma equipe que não tem capacitação técnica, e às vezes a gente vê também no grupo, né? A pessoa manda uma foto de um equipamento. Esses dias eu vi uma foto de um aparelho de anestesia e com um monitor, como esse aqui, nessa configuração, um monitor ali na base dos monitores. E a pessoa colocou, alguém tem o manual desse equipamento, né? E aí eu respondi, qual equipamento, né? Se é o monitor ou é o anestesia. Então, nem o trabalho de detalhar o problema as pessoas estão tendo hoje. E isso reflete o quê? Falta de capacidade técnica. E quanto maior for a capacidade técnica da equipe, com certeza melhor será cuidado o equipamento e o prolongamento dessa vida. É importante entender que não adianta você ter uma equipe de engenharia se você não tem instrumentos. Então, muitas vezes eu já vi muitos administradores falar, Lúcio, mas você não é engenheiro? Pô, conserta aí. Eu falo, bom, não é assim, né? Porque o pessoal da área médica, eles estudam anatomia e fisiologia do corpo humano, masculino e feminino, em 3 idades ali, pediátrico, adulto e idoso. Então, a máquina é a mesma. Já na engenharia é totalmente diferente. Um computador é muito parecido com o outro, mas a anatomia, a fisiologia é completamente diferente. E daí eu preciso de instrumentos, né, para trabalhar com isso. Como o médico precisa de um endoscópio, de um aparelho de raio-x, ou de uma pinça, ou de um bisturi, né, ou mecânico ou eletrônico, a gente precisa de ter instrumentos. E não adianta só ter os instrumentos. Importante que as pessoas saibam o que o instrumento deve fazer e usar esse instrumento da forma certa. Também é importante entender que a gente precisa de acesso à peça de reposição, esquemas ou manuais de serviço. Isso os administradores precisam entender, os tomadores de decisão. Quando você compra um equipamento médico, ele vem com o manual de operação. E tudo que está no manual de operação é atribuição do operador. Só que existe um outro manual que a gente chama de manual de serviço, Service Manual, ou manual de manutenção, que ali eu tenho todos os detalhes necessários para eu não somente verificar se ele está desempenhando, mas também corrigir, fazer um ajuste ou outro, seja ele via software, ou eletronicamente ou mecanicamente. Mas se eu não tenho esses documentos, se eu não negocio esses documentos na aquisição, eu fico, vamos dizer assim, fico vendido. Porque um dia que aparecer na tela erro 2050, eu vou ter que fazer contato com o fabricante e com certeza isso limita a minha capacidade de resolver problemas. É importante entender que alguns equipamentos requerem calibração, ou seja, eu preciso de comparar, eu tenho, por exemplo, temperatura, eu tenho um padrão de temperatura, eu vou comparar esse padrão de temperatura com o que o equipamento está lendo. Se houver um desvio importante, tem equipamentos que permitem fazer esse ajuste, corrigir esse desvio. Mas isso também faz parte
da documentação técnica do equipamento. E uma outra coisa, tem vários itens que permitem, né, estender a vida útil, que, além desses aqui, um deles é o procedimento, é você ter procedimentos escritos, documentados, porque na nossa área a gente tem profissionais que eles ficam ali 10, 20, 30 anos na mesma organização, mas é uma área que tem um turnover, uma rotatividade interessante. Por que essa rotatividade é interessante? Porque não tem profissional. Então, esse profissional que está no hospital, que a indústria identifica um bom profissional no hospital, ela tira o profissional da indústria. Um outro hospital tira o profissional do outro hospital. Então, se você ter as coisas documentadas, treinamento interno, tudo isso facilita a gente estender a vida útil. Eu sempre digo, né, quando me perguntam sobre a vida útil do equipamento, custo de manutenção, etc., eu sempre comento, né, os carros de Cuba, né? Para quem não sabe, a Cuba teve uma revolução em 1959 e quando ocorreu essa revolução, principalmente, né, os Estados Unidos criou uma série de sanções e de bloqueios ali para o país e o país ficou sem acesso a peças de reposição. E hoje, por exemplo, esses carros que vocês estão vendo, eles não só são mantidos em Cuba, né, são atualizados e fazem parte da cultura do país. Ou seja, as pessoas que vão para lá, eu não fui ainda, mas planejo ir, e quando eu for, certamente vou querer dar uma volta num carro desse, ou seja, o carro faz parte do turismo e da cultura do país, né? Além disso, é importante a gente entender que essa resolução, ela apoia ou estimula a importância da gente manter padrões de qualidade. E aqui, por exemplo, a gente tem no Brasil a Organização Nacional de Acreditação, né? Os hospitais podem ser acreditados nível 1, 2 ou 3 ONA. A Joint Commission International também tem os padrões de qualidade, os elementos de mensuração. Ali, na última edição que eu li, na quarta edição, ela tratava, dentro do capítulo FMS, que é Facility Management and Safety, ou gestão das instalações e da segurança, tem uma parte que é o FMS 10 ou 11, não me lembro de cabeça, mas ele tratava como equipamentos médicos e na última versão que eu li, na quinta, já tratava como tecnologia médica. E mais importante ainda, falando da resolução, da importância da infraestrutura, a gente tem um pacote ali que eu acho que são uns 10 elementos de mensuração para equipamentos médicos e mais de 80 para infraestrutura. Então é importante a gente aproveitar esse programa de manutenção que a gente está falando para equipamentos médicos, mas o mesmo processo, a mesma métrica pode ser implantada, pode ser utilizada para equipamentos de infraestrutura, porque o negócio é flexível. Vocês, lendo o documento, seguindo as aulas, vocês vão ver que o que a gente está falando é muito flexível, você pode adaptar em diferentes contextos. Um outro ponto que é importante também mencionar, que a resolução reforça, é a importância de disponibilizar acesso aos recursos de maneira contínua. Em hospital privado, por exemplo, isso é mais forte, vamos supor, quando uma ressonância para, um tomógrafo para, um analisador bioquímico para, um contador de células para, isso é uma fonte de recurso para o hospital. Ou seja, isso põe dinheiro dentro da casa. Então, há um esforço maior para disponibilizar equipamentos de forma contínua do que a gente observa nos hospitais públicos. É claro que os hospitais públicos existem ilhas de excelência. Uma delas que eu posso mencionar para vocês é o trabalho da própria EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Tem um material muito bom ali, eles estão muito bem organizados em termos de engenharia, mas aqui, para fechar isso, é importante, o programa de manutenção é importante porque é ele que garante a disponibilidade contínua de acesso a equipamentos médicos e a resultados em saúde. Agora nós vamos para a parte das definições, algumas definições conceituais que é importante trabalhar. A primeira delas, né, é o que é tecnologia e o que é tecnologia em saúde. Esse entendimento é muito importante para a gente, vamos dizer assim,
não ter o pensamento errado sobre o que vem a ser a tecnologia e o que vem a ser tecnologia em saúde. Então eu fiz um apanhado aqui, a primeira vez que foi utilizado o termo tecnologia, esse rapaz aqui, o Johann Austedius, que nasceu em 1588, ele publicou uma enciclopédia em 1620, e onde a primeira vez aparece a palavra tecnologia, que era um termo usado para descrever o estudo das artes mecânicas e industriais. Lembrando que a gente estava passando aí, começando a Revolução Industrial, a mecânica estava sendo mais bem conhecida, né? O vapor, o uso do vapor como elemento de produção de trabalho, né? Então ele produziu essa enciclopédia e citou o termo tecnologia nesse contexto. Do grego, tekne, arte, habilidade, ofício, e logos, argumento, discurso, estudo, razão. E para quem quiser avançar um pouquinho mais nesse tema, que eu acho que é legal, a gente tem muitos tecnólogos nessa área, né? Os tecnólogos de sistemas biomédicos, desde 1991 que a gente começou a educar esses profissionais, tem centenas deles no Brasil todo, em diversos cargos, no público, no privado, na indústria, né? Esse economista aqui, o Johann Beckmann, em 1777, ele levou o termo tecnologia para um contexto acadêmico, né? E ele escreveu esse livro aqui em alemão, não sei escrever, ler em alemão, mas a tradução seria o Guia para o Aprendizado das Artes Mecânicas. Lembrando que as profissões no passado, elas eram passadas ali de pai para filho, né? Então aqueles segredos que os artífices da época, né? Aquele conhecimento organizado, uma forma de organizar esse conhecimento e passar isso adiante. E depois, em 1829, esse Jacob Bigelow, ele escreveu um livro chamado Elementos da Tecnologia, onde ele define a tecnologia como estudo sistemático de aplicações práticas da ciência em artes e indústrias. E quando eu fui buscar essas definições, né, lá no passado, quando eu comecei a estudar, a primeira definição formal de tecnologia em saúde, né, eu consegui aqui nesse livro, e aqui tem a definição do John Kenneth Galbraith, que é um economista inglês, né, e ele definiu aqui: aplicação sistemática do conhecimento científico organizado em tarefas práticas, que está muito alinhado com a última definição que eu apresentei para vocês. Então, isso que vem a ser tecnologias, mas o que vem a ser tecnologias em saúde, né? Tecnologias em saúde tem uma definição que esse livro aqui traz, que é muito importante para quem quiser ter uma visão mais ampla, né? Lembrando que é uma carreira profissional e isso aqui é muito importante, saber falar sobre esse tema aqui. Infelizmente, né, tem muitos colegas que estão investindo tempo e dinheiro para entender melhor, estudar melhor essa área, né? Uma dos expoentes que a gente tem aqui no Brasil é a doutora Evelinda Trindade, né? A Fotini Toscas, que é eu acredito que ela já fez o doutorado dela, ou está terminando o doutorado dela nessa área, né? E, assim, felizmente, a gente tem pessoas que estão investindo tempo nesse tema. Então, uma das definições aqui, ó, os medicamentos, dispositivos, procedimentos médicos e cirúrgicos utilizados nos cuidados médicos, além dos sistemas organizacionais e de suporte dentro dos quais esses cuidados estão sendo prestados, né? Então, por que tem hospital que recebe paciente com fila e hospital que recebe com paciente sem fila? Ou seja, qual que é a diferença de estrutura organizacional de um hospital para o outro que promove esse benefício para quem faz uso dele? Então, uma forma de fazer cirurgia, uma técnica cirúrgica é uma tecnologia em saúde, né? Os medicamentos são tecnologias em saúde. Aqui no livro ele traz assim, né? Esse OTA aqui é o Office of Technology Assessment, ele não existe mais, foi descontinuado, mas no contexto mais amplo, a definição da OTA, né, pode ser expandida como o conhecimento que pode ser usado por profissionais da saúde, pelas comunidades, para resolver ou amenizar problemas de saúde e melhorar o estado de saúde. A gente vê que durante a pandemia, né, a gente tinha uma taxa de mortalidade
chegou a mais de 4.000 pacientes por dia. Depois que introduziu a vacina como recurso tecnológico em saúde, a mortalidade começou a despencar, né? E foi o que levou a gente conter o Covid aí num tempo menor. E aqui no livro, essa é a definição aqui do livro. No livro está da seguinte forma: aplicação de conhecimentos e habilidades organizadas na forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. Então são várias definições que tira o foco do equipamento. Não é só o equipamento, não é só hardware, né? Nós estamos aqui com o Fabinho aqui, que é nutricionista, né? Uma refeição, né? Com a composição química adequada. E temos também aqui o guarda que está fazendo o curso de gastronomia, né? E ainda gostosa, né? Salva mais do que uma comida não balanceada, ainda por cima uma comida que o pessoal costuma falar que comida de hospital é ruim, né? Eu particularmente, segredo para comer comida de hospital é estar com fome, tá? Porque com fome tudo vai bem. E aqui também, esse livro que eu quero mostrar para vocês aqui, esse livro também a gente tem ele também digitalizado. Esse aqui eu ganhei também em 1991 e ganhei, ele aqui, custava, deixa eu ver aqui, $28 esse livro aqui, da série da Space Labs, que é um fabricante, que é uma Biomedical Series da Space Labs, e esse aqui é o Medical Technology Management. Você vê que é uma visão mais abrangente. O Maintenance Program, que a gente está estudando, está dentro do Healthcare Technology Management. E foi escrito por dois professores meus, né? O Yadin David e o Tom Jode. É um livro excelente. E quem me deu esse livro foi o Augusto, né? A gente ganhou vários dessa coleção quando a gente foi estudar nos Estados Unidos, mas o Augusto de Mello, que trabalhou lá um bom tempo, ele me deu algumas cópias, eu tenho algumas cópias também, mas hoje a gente consegue encontrar esse equipamento na internet. Quem não conseguir, de novo, manda um e-mail para a escola@engenhariaclinica.com, que a gente vai mandar ele para vocês. E eu estou mostrando ele porque o Tom e o Yadin, eles deram uma expandida aqui, né? Então, por exemplo, tecnologias em saúde abrange dispositivos, equipamentos, sistemas, software, suprimentos, medicamentos, biotecnologias. Também temos dois engenheiros de bioprocessos e biotecnologias aqui. Biotecnologias, procedimentos médicos, cirúrgicos utilizados na prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças, reabilitação e assistência. E ele termina aqui excluindo-se as alternativas espirituais, né? Porque tem muita alternativa espiritual, muitas vezes que também não dão resultados, não tem evidência científica. Então falamos aqui sobre tecnologia em saúde e a última definição, como eu falei que o Brasil não está tão mal na fita assim, tem aqui a definição de tecnologia em saúde de acordo com a RDC 509, que é mandatória, obrigatória. Se você está contratando, se é profissional de RH, se é diretor de hospital, vai fazer uma entrevista, pergunta para o indivíduo se ele conhece a RDC 509. Se ele não conhece, não é um impeditivo, você pode ensinar ele para ele, mas preferencialmente, quem conhece, você pode, numa entrevista, conversar um pouco mais e ver em que posição que esse profissional, seja ele engenheiro, técnico, tecnólogo, artífice, em que posição que ela está. Ela é mandatória, né? Então a definição dela é o seguinte: conjunto de equipamentos, de medicamentos, de insumos e procedimentos utilizados na prestação de serviços de saúde, bem como as técnicas de infraestrutura desse serviço e sua organização. Então todas as definições estão bastante alinhadas uma com as outras. E aí a nossa RDC, ela define ali os produtos para a saúde, né, incluindo os equipamentos de saúde. Quem são os equipamentos de saúde? São os equipamentos médico-assistenciais, são os equipamentos de infraestrutura e são os equipamentos de apoio, ou seja, a RDC 509, ela estabelece que os hospitais têm que ter um plano para gerenciar esses equipamentos e tem que ter evidências de que esse plano está em ação. E ela exclui essa necessidade de gestão dos equipamentos considerados equipamentos gerais, que são aqueles equipamentos que não têm aplicação exclusiva no ambiente hospitalar, como, por exemplo, mesa, cadeira, sofá da recepção, quadro
de um pintor aí famoso, enfim, isso são artigos ou são equipamentos considerados equipamentos gerais. Ela também define que os produtos de higiene e cosméticos são tecnologias em saúde, os produtos de higiene e limpeza, né, principalmente os produtos de higiene e cosméticos, eu estou tratando a higiene aqui como limpeza, porque a gente sabe que tem a limpeza, a desinfecção, a esterilização, que é muito importante a gente dominar esse tipo de assunto, né? E coloca também os medicamentos, né, como tecnologias sanitárias, tecnologias de saúde. E aqui eu volto de novo para o oxigênio medicinal, que está pela hora da morte, ar comprimido está pela hora da morte, ninguém está fazendo nada, as pressões da rede do Brasil são muito altas, a gente viaja aí para fora, passa até vergonha, porque a pressão da rede deles ali, do jeito que deve ser, né? Mas chamando a atenção que a nossa RDC considera os medicamentos como tecnologias de saúde. E, finalmente, os saneantes, que aí sim a gente coloca os saneantes como as atividades de limpeza, desinfecção e esterilização. Por exemplo, como é que um monitor desse, como é que eu no hospital devo receber um monitor desse que vem da UTI ou que vem do centro cirúrgico? Como é que eu limpo esse cara? Como é que eu desinfeto esse cara? Né? Se eu preciso de esterilizar algum componente dele ou não? Né? Então, tudo isso mostra para a gente aqui vários conceitos e definições de tecnologias em saúde e aqui o exemplo do Brasil que direciona a gente nesse esforço. Okay? Então, RDC 509, mandatória, obrigatória. O cara que não conhece está por fora. Tá? Se você souber de alguém que não conhece, estimule ele a estudar, ensine ele, porque isso vai ajudar bastante. Uma outra definição importante é o que vem a ser um dispositivo médico. Você vai ler textos em inglês, você vai encontrar o termo medical equipment e vai encontrar o termo medical device, ou seja, qual que é a diferença de um para o outro. Então aqui tem uma definição formal, um artigo, um instrumento, aparelho ou máquina usada na prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças ou enfermidades, ou para detectar, medir, restaurar, corrigir ou modificar a estrutura ou função do corpo para algum propósito de saúde. Então, normalmente, o objetivo do dispositivo médico ele não é alcançado usando meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. Eu vou dar uma série de exemplos mais adiante, vocês vão poder entender. Mas um exemplo aqui, por exemplo, é o stent. Quem já ouviu falar do stent? Você tem uma artéria, essa artéria está obstruída por algum, vamos dizer assim, algum trombo, alguma má formação, enfim, e esse stent nada mais é do que uma mola, uma tubulação, que ela é inserida nessa artéria e quando ela é ativada, ela abre o diâmetro da artéria, ou seja, você diminui ali a resistência ao escoamento. Então, um exemplo, é um stent, um pino, um parafuso para osso, por exemplo, seria um medical device. Já o equipamento médico, né, ele tem uma definição um pouco diferente. O equipamento médico, ele normalmente requer calibração, requer manutenção, requer atividade de reparo, requer um treinamento de usuários e requer o que a gente chama de descomissionamento, ou seja, quando eu desativo o equipamento. Eu vou falar um pouco também sobre comissionamento mais adiante, que é uma prática que a gente não faz e o comissionamento deve fazer parte do programa de manutenção. Né? Antes de começar a operar, os equipamentos têm que passar por o comissionamento. Então essas atividades, por exemplo, são feitas por nós, né? Nós, a galera que curte engenharia clínica, engenharia biomédica, tecnologia em sistemas biomédicos, técnicos em equipamentos biomédicos, é a gente que gosta disso e que cuida disso. Uma outra forma de ver aqui, o equipamento médico, é que ele é usado para fins de diagnóstico, de tratamento ou tarefas de reabilitação, seja a reabilitação da função pulmonar, reabilitação do sistema locomotor, enfim. E ele pode ser usado sozinho ou em combinação com qualquer acessório consumível ou outro equipamento. A questão de acessório também é um problema interessante que também está relacionado com a manutenção, aquela questão de usar o acessório original ou não o acessório original. Tá? Então, um outro ponto, os equipamentos médicos eles excluem
os dispositivos médicos implantáveis, descartáveis e de uso único, que está mais relacionado com o medical device. Então, exemplo de medical device, por exemplo, o curativo, né? Não sei se vocês sabem, mas a prata ela tem propriedades antimicrobianas ou bacteriostáticas. Ela inibe o crescimento de micro-organismo e dependendo da concentração, ela pode, inclusive, inativar micro-organismo. Então, hoje tem os curativos que eles já vêm, tipo assim, dopados com prata. Então, a contaminação e a infecção de ferida cirúrgica diminui bastante, né? Um outro aqui, lente de contato. Lente de contato é um medical device. Os testes, né, rápidos de glicemia, inclusive tem alguns novos testes aí que estão deixando de necessitar de perfurar a pele, né, para coletar sangue, né? Os estentes coronários que eu mencionei, os marca-passos implantáveis, eles não são considerados equipamentos médicos, né? O espéculo vaginal, por exemplo, pode ser descartável ou não. Os catéteres, né, que pode ser utilizado para dreno de tórax, para administração de droga, ou, por exemplo, para você fazer medida do débito cardíaco, ou seja, quantos litros por minuto o coração está bombeando. Você vai usar um dos métodos, você vai usar o método da termodiluição. Então, você vai precisar de um catéter colocado no local certo para você administrar um fluido a baixa temperatura para fazer a medição desse fluxo, né? Luvas cirúrgicas, agulhas e seringas, os tiras de reagentes que são utilizados. Então, são exemplos de medical device e exemplos de equipamento médico de diagnóstico, por exemplo, o monitor multiparâmetro. Esse cara aqui, você está vendo aqui, o monitor multiparâmetro, assim, ele é feito para monitorizar, é claro, não foi feito para fazer diagnóstico. Mas hoje, por exemplo, dependendo do fabricante, por exemplo, o monitor de ECG aqui, ele já vem carregado com algoritmo para fazer diagnóstico, ou seja, para produzir, para fazer o traçado do ECG, né? A ressonância magnética, a tomografia computadorizada, que a gente tem que fazer o comissionamento da instalação, ou seja, o equipamento foi instalado como deveria, o comissionamento da operação, o equipamento opera como deveria, ou seja, tudo que eu espero que o equipamento faça, ele está fazendo, explicar que não fosse um carro, né? Quando eu puxo a seta para a esquerda, ela acende, quando eu piso no freio, acende a luz do freio, quando eu buzino, a buzina funciona. Então esse é o comissionamento operacional, né? E eu tenho também vamos dizer assim, a verificação do desempenho, né? O fato do equipamento estar funcionando não significa que ele está desempenhando. A gente vai falar mais disso mais adiante, vamos dizer assim, as inspeções, os diferentes tipos de inspeções que a gente pode fazer no equipamento dentro do programa de manutenção. O aparelho de gasometria arterial, que vai te dizer ali, né, o pH do sangue, a pressão parcial do oxigênio no sangue, a pressão parcial do gás carbônico no sangue, e vai fornecer parâmetros, por exemplo, para intensivistas, porque algumas desses problemas, por exemplo, a acidose e a alcalose, elas podem ser compensadas respiratoriamente. Então, são equipamentos diagnósticos. O analisador bioquímico, o contador de células, o microscópio cirúrgico, por exemplo, o ultrassom, lembrando, né, a gente tem ultrassom de diagnóstico, mas a gente tem também o ultrassom terapêutico, que eu vou falar mais adiante. O ECG, que muitas vezes é chamado de EKG também, dependendo do país, né? O EEG, o eletroencefalograma, que é um outro exemplo de equipamento de diagnóstico. Continuando aqui, né, o monitor multiparâmetros, de novo, depende da tecnologia embarcada, né? Por exemplo, ele não faz a terapia, mas alguns desfibriladores você precisa de sincronizar o momento da descarga com a curva de ECG. Então, por tabela, ele também pode ser utilizado, pode ser considerado, dependendo da aplicação, como um equipamento de terapia. O equipamento de hemodiálise, quando você perde a função renal, paciente, né? O bisturi elétrico, cirurgia ou uma terapia, né? O ventilador pulmonar, terapia terapia respiratória, os aparelhos de anestesia, né, para levar o paciente a estágios e planos de anestesia para procedimento cirúrgico, às vezes
para procedimentos de diagnóstico, endoscopia também, você acaba anestesiando, né? O próprio odontologia, né? O ultrassom terapêutico, né? Ele usa o ultrassom numa outra frequência, o objetivo é produzir calor, né? Ativar os músculos ali e produzir um resultado em saúde nesse sentido. As bombas de infusão, lembrando que a gente tem aqui as bombas peristálticas, né? Rotativa, linear, e as bombas de seringa também fazem parte de procedimentos terapêuticos. Lembrar também que alguns países utilizam anestesia, ao invés de usar anestesia inalatória, utilizam soluções medicamentosas para anestesia. O desfibrilador, que pode ser monofásico, bifásico, o próprio foco cirúrgico, né, ele faz parte ali do procedimento de cirurgia. O médico precisa dele para enxergar, saber o que está fazendo. Aliás, é o único equipamento médico, de acordo com a nossa legislação, que exige um no-break para funcionamento, porque o tempo de resposta dele deve ser meio segundo. A gente tem o próprio eletroencefalógrafo, que eu considerei como equipamento de diagnóstico. Ele porque assim, o BIS, né, que é uma análise bispectral, você coleta os dados do EEG, faz essa análise bispectral e através dessa análise bispectral você consegue determinar a profundidade de anestesia, para evitar aqueles casos do paciente que não é anestesiado completamente e o cara ou sente dores na cirurgia ou ouve tudo que está acontecendo na cirurgia. Então, o mesmo EEG que é utilizado para diagnóstico, ele pode ser considerado como parte da terapia. E vem os acessórios, né? Os acessórios é um mundo particular que afeta a manutenção, porque muitos acessórios às vezes são danificados ou pelo tempo ou pela condição de uso, né? Mau uso e abuso, né? Porque o mau uso é a pessoa não sabe utilizar e usou de uma forma errada. E o abuso é quando intencionalmente as pessoas... Isso no passado era mais comum, hoje a gente ouve falar menos mal, mas tem um vídeo na internet do técnico de radiologia, ele botou fogo no aparelho de raio-x, ele não sabia que ele estava sendo filmado, mas ele botou fogo no equipamento para não trabalhar. Então isso no passado era mais comum, a gente ouvia falar mais, o pessoal quebrava o equipamento para não ter que fazer o trabalho do dia, né? Então os acessórios são muito importantes nesse contexto e aí tem centenas de acessórios, né, para o mesmo equipamento. De novo, esse monitor aqui, você tem os cabos de temperatura, eletrocardiograma, eletroencefalograma, saturação, CO2 exalado, pressão invasiva, pressão não invasiva. Na ressonância você tem vários tipos de bobina para você ver uma imagem específica da mão, você precisa da bobina de mão, de mama, de cabeça, de ombro, né? Tudo isso, no meu ponto de vista, tem que estar no inventário, tem que fazer parte do inventário, principalmente porque tem alguns acessórios que são muito caros, né? E eu gosto muito de fabricantes que ou controlam os acessórios por número de lote ou controlam os acessórios por número de série. Isso facilita muito a gente fazer rastreabilidade de acordo com as recomendações, o que estabelece a RDC 509. Os chassis de filme para raio-x, ainda há hospitais que utilizam os filmes de raio-x, as reveladoras, né, que não são equipamentos nem de diagnóstico nem de terapia, mas são equipamentos de apoio, né, conforme a RDC, né. Os cassetes, né, de CR, por exemplo, de equipamentos de raio-x digital do tipo CR, né, Computerized Radiography, tem diversos tamanhos, alguns deles fazem a transmissão de dados sem fio, por Wi-Fi, enfim. As traqueias e conectores de aparelhos de anestesia, de aparelhos de ventilação pulmonar mecânica, tudo isso faz parte dos acessórios e também devem ser gerenciados e os acessórios também são objetos de manutenção, tá? Então aqui um exemplo eu peguei aqui o manual do RD12 da Protec, ele traz uma página de acessórios, tem vários acessórios, esse aqui são os acessórios de temperatura, lembrando que você tem temperatura retal, por exemplo, temperatura de pele, então tem vários tipos de acessório, eu sempre falo isso, que o monitor vem com 2 canais, né? Porque eu posso medir a temperatura interna simultaneamente com a temperatura de pele. Então eu vou ter uma temperatura média corporal mais precisa.
Outros acessórios aqui, acessórios de ECG, a gente tem vários tipos de cabo, de 3 vias, 5 vias, 12 vias, os próprios eletrodos, né, os vários tipos de eletrodo adulto, pediátrico, neonatal, tudo isso é acessório. Na parte de oximetria, por exemplo, esse monitor da Protec, ele trabalha com várias tecnologias de oximetria. Então, por exemplo, Nonin, ou, por exemplo, Máximo. Então, tem uma gama de acessórios que você vai poder usar. Os próprios manguitos, né, dos aparelhos de pressão, desde o paciente extra large, o paciente obeso, ou o paciente neonatal, que tem um bracinho muito pequeno. Então, é importante gerir esse tipo de recurso. E aqui, por exemplo, estou mostrando os cabos de pressão, de medição de pressão arterial invasiva, os cabos de EtCO2, né, de CO2 exalado, ou seja, os acessórios são muito importantes também porque eles são passíveis de manutenção. Agora eu vou mostrar aqui um pacote de acrônimos, não vou detalhar muito, mas são acrônimos que fazem parte do livro, são organizações que apoiam a nossa profissão e a gente precisa conhecer isso em nível internacional. A primeira delas é a AAMI, a Associação para o Avanço da Instrumentação Médica, inclusive a minha primeira certificação internacional em engenharia clínica. Eu chamo de internacional porque para mim é internacional, mas é uma certificação que é válida somente no Canadá e nos Estados Unidos. E eu tenho essa certificação e mantenho ela. Aliás, nesse final de ano, talvez essa semana eu já mande o meu processo de recertificação, que a cada 3 anos a gente tem que fazer. O American College of Clinical Engineering, do qual eu faço parte desde o ano da sua fundação, que foi em 1991, né? O BMAT, vocês vão ouvir muito, lendo documentos em inglês, né? Que é o Biomedical Equipment Technician, que é o técnico de equipamentos biomédicos. O CIMV, que é a ventilação convencional mandatória e intermitente, ou seja, ela manda o que o paciente precisa de receber, né? Ele não interage com o paciente. Porque tem o SIMV, que já é uma outra coisa. CM, Corrective Maintenance, CMMS, que é o Computerized, isso aí, o CMMS é o acrônimo de Software de Engenharia Clínica, né? Que é o Sistema de Gerenciamento da Manutenção computadorizado. O ECG, que é o eletrocardiógrafo, ou EKG, vocês vão encontrar também. EM, equipamento médico. FDA, né, o FDA, que é o Food and Drug Administration, que é uma organização norte-americana que tem o objetivo de garantir que os equipamentos, vamos dizer, cumpram com o que deve cumprir, que são seguros, que têm eficácia e efetividade, enfim. Esse grupo aqui, o Global, existe um grupo, né, formado por várias organizações que promovem, né, para promover a gestão, não só as tecnologias de saúde, como também os processos de gestão, né. EPA, que a gente chama de filtro de alta eficiência para material particulado, a gente usa muito isso para controlar doenças transmissíveis via ar, né. Salas de cirurgia ortopédica utilizam filtros EPA, leitos de UTI ou salas de cirurgia de paciente queimado, o cara não tem a pele, né? Então fica mais vulnerável a micro-organismos, então filtro EPA também. O HTM, o HTM, né? Tem um acrônimo, IAM-HTM, aliás, um hashtag, né? Eu vou mostrar mais para frente, que é o IAM-HTM. Então, se procurar isso aí, são pessoas que falam, eu sou HTM, porque a escala é o seguinte, pessoal, manutenção, muitos hospitais ainda têm no seu organograma o bloquinho manutenção. Então, primeira mudança de paradigma, mudar de manutenção para engenharia. Clínica, hospitalar, obras, todas as engenharias. E a próxima mudança de paradigma é mudar de engenharia para HTM, ou seja, gerenciamento de tecnologia em saúde. Um outro termo, o acrônimo, o IPM, a gente vai falar bastante disso, que é o Inspection and Preventive Maintenance. Esse ISO aqui pode ser a Organização Internacional de Normalização, né? International Standardization Organization, ou, nesse contexto do livro, a gente usa o ISO como Independent Service Organizations, ou seja, são organizações
que prestam serviço de manutenção, mas independentes do fabricante, tá? Tem várias histórias interessantes aí do passado. O MRI, que é Magnetic Resonance Imaging, o NFPA ou NFPA, que é National Fire Protection Association, tem um documento muito top mesmo, que é a NFPA 99, que trata sobre as instalações hospitalares, Healthcare Facilities, muito importante também para quem gosta de infraestrutura. A gente tem o PM, que é o Preventive Maintenance, o PPE, Personal Protective Equipment, que seria o nosso EPI, né, o equipamento de proteção individual. A gente tem o SIMV, o Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Qual que é a diferença do CI, que é do CIMV que eu mostrei aqui? O Synchronized é o seguinte, ele vai mandar um conjunto de respirações programada, mas se você quiser uma respiração adicional, por exemplo, você faz um esforço inspiratório, você gera uma pressão negativa na traqueia do ventilador, ele percebe que você quer uma respiração e te manda aquela respiração, é um modo ventilatório. Aliás, modos ventilatórios têm dezenas de acrônimos, né? Technical Advisory Group on Health Technology. É um grupo também de advisor, seria uma espécie de um suporte, né? Que a Organização Mundial da Saúde tem, são várias pessoas, né, que formam um grupo para orientar as decisões ou publicações, por exemplo, que a OMS faz, né? O PS, que seria o no-break, né, fornecimento de energia de forma ininterrupta. O WHO, né, WHO, que é o World Health Organization, tem PAHO, Pan American Health Organization. E aqui alguns logos que eu trouxe para vocês, o da AMI, né, o da AMI, o do American College of Clinical Engineering, do FDA, Food and Drug Administration, NFPA, e aqui o da Pan American Health Organization, que é quem representa a OMS aqui na América Latina, nas Américas, né, e o Caribe, e o logo da Organização Mundial da Saúde. Daqui, desses primeiros acrônimos que contém o documento, vocês vão ter acesso ao documento, vocês vão ver esse acrônimo, poder estudar com mais detalhes. A gente tem aqui o sumário executivo, né, do livro, que está um resumo geral, um direcionamento, que eu vou passar aqui rapidamente também. Equipamentos são ativos. O que é um ativo do ponto de vista financeiro? É um bem ou um direito, ou seja, com esse ativo, eu não só salvo vida, mas eu também gero recurso econômico para continuar a fazer o investimento necessário. Então, para a gente manter esse ativo operando, né, salvando vidas, é preciso que tenha investimento. Manutenção, ela pode ser custosa, então a gente tem que conhecer tudo isso antes da aquisição, né? O documento também vai tratar das estratégias de manutenção, tem várias estratégias, por exemplo, as inspeções de desempenho, né, onde você vai verificar se o equipamento opera corretamente. Você tem as inspeções de segurança, para garantir o equipamento é seguro? Está seguro para o paciente? Está seguro para o trabalhador? Será que o raio-x não está dando uma overdose no paciente? Será que o avental plumbífero do operador está efetivo, né? A inspeção programada, que é um pouco mais detalhada, e ela muitas vezes ajuda a encontrar defeitos ocultos, né? A manutenção preventiva, que ela é feita para o objetivo dela é prolongar a vida útil do equipamento e reduzir falha inesperada. A manutenção corretiva, essa aqui é que quando o bicho pega, você tem que se virar ali, porque a corretiva é assim, a gente tem técnicos, né, que adoram a corretiva, a gente precisa de técnicos que saibam fazer a corretiva, mas a gente precisa também de todo o aspecto gerencial que a gente vai tratar mais adiante, que envolve o programa de manutenção. E a gente tem, cara, a manutenção do operador, né? Essa aí é padrão ouro, né? Operador que cuida de... Vocês vão perceber que, por exemplo, o pessoal de laboratório, em geral, eles são mais ciumentos, tá? Com relação aos equipamentos dele. Por quê? Ele trabalha com aquele equipamento muitas vezes anos. Ninguém mexe naquele equipamento, só ele.
ele precisa daquele equipamento para ele conhece profundamente o equipamento dele e cuida muito bem do equipamento dele. Então, quando você vai fazer uma intervenção, pela primeira vez, você pode até estranhar, né? Mas eles são mais exigentes também, né? São operadores mais qualificados e mais exigentes. O mesmo acontece com os operadores de aparelhos de raio-x, tomógrafos, aparelhos de ressonância, né? Então eles têm uma noção maior da manutenção do operador, embora hajam os turnos, né? Mas a manutenção do operador é uma chave de ouro para a gente reduzir custos de manutenção, principalmente as corretivas, né? E a importância de reduzir falhas, aumentar a disponibilidade e a palavra de ouro é o acesso à saúde. Então, no sumário executivo, ele relaciona aqui a efetividade, veja, efetividade, ou seja, a medida do benefício em condição real de uso, depende de quê? Do planejamento, do gerenciamento e de implantação feita de uma forma adequada. Então, quem quiser um detalhe nacional, foca ali na RDC 509, que ela vai te dar algumas dicas, né? Então, o que a gente considera no planejamento do programa de manutenção? Recurso financeiro, precisa de dinheiro, recurso físico e recurso humano necessário. Eu ensino lá na faculdade, né, no curso de Engenharia Biomédica da PUC, né, eu ensino meus alunos a fazerem essas previsões, saber falar de dinheiro, né? Não adianta só ser técnico, ser um bom técnico, conhecer muito bem o equipamento, tem que aprender a falar de dinheiro. Então, um plano de manutenção tem que envolver dinheiro, recurso físico, recurso humano e que vai ser necessário para garantir uma implementação segura. Depois vem o gerenciamento, a gente vai tratar também do planejamento, do gerenciamento, que considera os aspectos financeiros, os aspectos de pessoal e os aspectos operacionais, porque tudo isso que foi planejado precisa de ser continuamente examinado, né, e gerenciado, né? Ou seja, o que é gerenciar? É afetar materialmente a capacidade da organização de produzir resultado, e no nosso caso, produzir resultado em saúde. Então é o gerenciamento que garante que o programa continue a operar de forma ininterrupta e que sempre que houver oportunidade de melhoria, que a gente consiga melhorar. Já a implementação, essa sim, é fundamental para garantir a operacionalidade do programa, desde que ela seja implementada de forma adequada. E esse livro que nós estamos estudando, ele vai dar esse direcionamento para vocês implantarem, revisarem, criarem, inovarem no próprio trabalho, como vocês estão fazendo. Então, fazendo um resumo do que a gente já falou, a gente comentou sobre as principais razões, né, do porquê o programa de manutenção de equipamentos médicos é essencial para garantir que os dispositivos funcionem corretamente e que eles evitem falhas, que o programa de manutenção ele prolonga a vida útil, ou deve ser construído para prolongar a vida útil, garantir o funcionamento seguro e reduzir custo por falha inesperada, porque nós vamos ver, você vai ter que fazer um orçamento anual do seu departamento. E nesse orçamento você tem que ter lá o custo das falhas inesperadas. E queima um tubo de tomógrafo aí, prepara o bolso. É de $100 mil às vezes para cima, né? Então tem que estar muito bem planejado o programa de manutenção. O documento reforça que todo o EAS, né, que é um outro acrônimo, que é Estabelecimento Assistencial de Saúde, deve implementar um programa de manutenção. Aliás, a gente deve ter para o ano que vem uma novidade de um apoiador do nosso canal que criou um sistema, né, para consultórios odontológicos, porque os consultórios odontológicos não é porque ele é pequeno que ele não tem complexidade. Você tem lá raio-x, você tem bisturi elétrico, você tem autoclave, você tem, vamos dizer, ar comprimido, você tem vácuo clínico, você tem ar-condicionado, Wi-Fi, você tem um monte de coisa que precisa ser gerenciado. E nossa turma ainda não enxergou esse mercado, mas ano que vem a gente vai mostrar isso para vocês, como que quem tiver interesse em atuar nessa área, esse parceiro aí, o apoiador do canal, né, ele fez um trabalho muito interessante. Também a gente vai ver durante o curso que
O que a gente está falando aqui, ele pode ser adaptado para diferentes realidades, não é um trilho de trem, né? Isso aqui é uma trilha, mais do que um trilho, né? É uma trilha. E as orientações são bastante flexíveis, adaptáveis para diferentes cenários. Uma coisa é você atuar numa ilha no Caribe, outra coisa é atuar aqui em São Paulo, aqui tem a maioria de fabricantes. Uma coisa é você estar num hospital que tem muito dinheiro, outra coisa é você estar num hospital que não tem tanto recurso, está passando por um estresse financeiro, ou você está num hospital público federal, municipal, estadual, tudo isso a gente pode fazer adaptações, né? E aqui, né, como introdução à manutenção, a gente está chegando quase no final. É importante a gente vai entender, né, que a manutenção é dividida em duas grandes categorias. O IPM, inspeção e manutenção preventiva, ela pode ser qualitativa, pode ser quantitativa também, a gente vai falar mais detalhes. De outro lado, a manutenção corretiva, que envolve, né, que é importante, né, você desenvolver, né, quer dizer, é importante para você devolver o equipamento à sua condição original. Então, enquanto o IPM, a qualitativa e a quantitativa visa ali prolongar a vida útil do equipamento, a corretiva ela visa devolver o equipamento à sua condição original. As inspeções de desempenho, elas visam verificar a funcionalidade e a segurança. A manutenção preventiva, ela se refere a atividades programadas, prolongando a vida útil do equipamento, evitando falhas, né? E aqui ela pode envolver também calibração, substituição de peça, lubrificação, limpeza, troca de filtro, por exemplo. E que isso tudo ajuda não só a oferecer ao usuário aquilo que o equipamento deve fazer, principalmente erro de diagnóstico, né? Erro de diagnóstico, às vezes, por exemplo, o raio-x ou uma ressonância, tomografia, quando o médico olha aquela imagem tem que ser verdadeira. Uma fratura tem que parecer uma fratura, né? Então, isso ajuda também a evitar erro de diagnóstico. O exemplo mais comum é o raio-x com os programas. Lembra dos programas que eu falei? Então, programa de garantia de qualidade de imagem, seja ultrassom, seja os equipamentos de imagem. Aliás, a gente tem vários vídeos no canal que está sendo feito com apoio da Radimenstein, que tem vários materiais lá, o pessoal da Física Médica apoiando a gente na engenharia clínica para a gente melhorar o nosso nível de discussão, aumentar a nossa qualidade de comunicação com os físicos, né? A preventiva pode ter atividade mais invasiva ou menos invasiva, como remoção e troca de peça. Os programas, né, de manutenção, eles podem ter diferentes complexidades, vai depender muito do porte, do tamanho do hospital, né, do tipo de estabelecimento de saúde, se é público, privado, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, se é uma rede de hospitais, se são várias UBS, são várias UPAs. Então, tudo isso vai ajudar a definir a complexidade do programa. Se você está próximo dos grandes centros, distante dos grandes centros, no terceiro livro que eu mostrei para vocês do passado, lá tem um documento muito top do Bob Morris, que foi meu professor também, inclusive em memória aqui. Ele me falou uma vez, assim, ele era muito bom, o Bob Morris, na comunidade, muito bem querido. Ele me falou: Lúcio, os equipamentos falam, tá? A gente só tem que ter ouvidos para ouvir, mas não vou entrar nesse detalhe, eu vou entrar no detalhe dos documentos que ele disponibilizou naquele encontro que foi feito em Campinas. Então, ele dá as dicas para você dimensionar o número de homem-hora. E ele diz que quando você está em local remoto, as horas que ele prevê nos documentos dele devem ser multiplicadas por 2, né? Depende dos recursos necessários, né? Do conhecimento que a sua equipe tem, dos equipamentos que ela tem, dos documentos, acesso à peça, à parte e peça de reposição. Eu tenho trabalhado muito com oxigênio nos últimos dias, dei uma aula na Universidade Politécnica da Bolívia, Nacional da Bolívia, e dei uma disciplina de gases medicinais no primeiro curso de especialização em engenharia clínica, engenharia biomédica lá. E um aluno pediu eu estava falando sobre usina de oxigênio, ele me pediu para fazer um estudo da cidade dele, que é Potosí, ela fica muito alta, ou seja, uma altitude muito grande, e você tem pouca concentração de oxigênio lá, né?
e é distante de tudo. Então, uma coisa é você fazer um programa de manutenção de uma PSA no Rio de Janeiro e em São Paulo, outra coisa é fazer em Potosí, né? Então, tudo isso vai definir a complexidade do seu programa. E é importante entender que os programas mudam, mas os princípios permanecem, e é sobre os princípios que trata esse documento, né? Um overview sobre isso. E tanto países serve o High Income Countries ou para os Low and Middle Income Countries, você pode adaptar esse programa para esses tipos de países, né? Então, os componentes do programa, está aqui um esquemão aqui geral, né? Que é a manutenção dividido em preventiva e a corretiva, e a preventiva, o IPM ali, dividido em inspeções e manutenção preventiva propriamente dita, que em geral é programada, né? Sobre o propósito do documento, qual que é o propósito desse documento? O propósito é fornecer informação sobre os programas, né? E gerar resultado efetivo. Tem muito hospital que não tem nem processo para abertura de solicitação de serviço, né? Auxiliar as organizações de saúde no planejamento, no gerenciamento e implementação da manutenção, apresentar um programa de uma forma concisa, flexível, adaptável a diferentes contextos, níveis e realidades, né? E focar nos princípios gerais e permitir uma certa personalização. E também é útil para engenheiro, tecnólogo, arquiteto, técnico, principalmente gestor, né? Porque o gestor ele não pode ficar, vamos dizer assim, ele tem que ser parte efetiva, né? O administrador tem que entender um pouco das questões e como exigir da engenharia. Porque a engenharia tem que ser desafiada, o pessoal da manutenção também tem que ser desafiado. Você não pode se acomodar com uma equipe ruim, né? A gente vai falar de processo de gestão de pessoas também, né? Então ele também é útil para engenheiros. Acabei mudando a ordem aqui, né? Um erro meu aqui, destinado a indivíduos, né, responsáveis pela gestão de tecnologia, e aí que eu falo. Todo mundo tem uma parte de responsabilidade. O usuário tem, a engenharia tem, mas a administração também tem. É importante que a administração participe, entenda e saiba como gerenciar essa turma, né? E esse documento é particularmente valioso para países ou para organizações que têm recursos limitados, tá? E útil para nós aí, para a galera que curte engenharia clínica. Na próxima aula, a gente vai ver algumas definições, são várias, definição de tecnologia em saúde, o que é dispositivo médico, vamos reforçar, né? O equipamento médico, reforçar, o que é um teste de aceitação, calibração, definição de engenheiro clínico ou engenheiro biomédico, departamento de engenharia clínica, as nomenclaturas de equipamento médico, quais são as disponíveis, que nome que você deve usar para dar o nome dos seus equipamentos médicos. A gente tem que entender que em nível global, o ideal era que todos os equipamentos tivessem a mesma denominação. Quando a gente chegar num nível de inventário global, a gente saber como as tecnologias estão distribuídas no mundo todo, né? Então, a definição de manutenção corretiva, o que vem a ser uma falha, o que vem a ser uma inspeção. Então, na próxima aula, a gente vai ver essas definições, tá? Lembrando que são 12 aulas, né? Uma por mês, mais uma live. E se você tiver alguma dúvida, tá? Quero agradecer você primeiramente por estar participando aí desse programa, que a gente acredita que vai ser muito útil. A gente deve fazer novos programas aí nos próximos anos. Se tiver dúvida, mande antecipadamente para a live que a gente vai fazer para escola@engenhariaclinica.com. Recomende, né, para os seus colegas, para os seus gestores, para os enfermeiros, médicos, né? Importante também. E pedir para você seguir a gente nas mídias sociais. A gente está aí no YouTube, no Instagram, no Linktree, fala um pouco da gente também, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter, que é o mais difícil de crescer, um local difícil de crescer ali a briga é grande, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar. E no mais, aquele super obrigado pelo seu tempo. Valeu!